treinamento avançado de liderança, ou de líderes. A Bíblia diz lá, como irão se não foram enviados? Mas ninguém é enviado sem ser preparado. Os discípulos de Jesus foram preparados. Os discípulos de Jesus passaram pelo treinamento intensivo de 24 horas, durante 3 anos e meio. Então, o Tadel, em um certo sentido, ele é até mais importante do que o culto de domingo. Hoje nós, por quê? Porque hoje nós somos 26 células de adulto e 6 células de criança. Hoje está multiplicando algumas células da Rede Azul aqui, vão ser mais. Cadê a Rede Azul? Está aí? Então, quando nós estamos treinando no Tadel, nós estamos preparando 26 cultos nos lares. Amém? Então entenda isso, você vem às quartas-feiras, você arrebanha os seus discípulos à quarta-feira para serem treinados, para serem preparados, para cuidar do rebanho, para multiplicar novas células, para apacentar as ovelhas, para não permitir que o lobo venha, para não permitir que a doença venha, para que elas não saiam do aprisco. Então eu estou falando para vocês porque algumas vezes a célula, o Tadel, é uma mensagem sobre santificação, outras vezes é uma mensagem técnica, como a mensagem de hoje, ou muitas vezes é sobre vida cristã, mas outras às vezes são mensagens técnicas para que seja aprimorada a nossa liderança, para que nós possamos aprimorar a liderança dos nossos liderados. Então eu quero que você preste muita atenção, porque tudo que Deus faz, irmãos, Ele faz debaixo de uma organização. Amém? Deus é organizado. Deus podia ter feito o mundo em um piscar de olhos, mas Ele preparou o ambiente, Ele foi organizando. O homem só veio vir no 6º dia, porque antes o ambiente para o homem precisava estar pronto. Ele foi criando sistematicamente cada situação. E uma das coisas que vai fazer com que a sua célula cresça, preste muita atenção nesse Tadel de hoje, uma das coisas que vai fazer com que os seus discípulos cresçam, com que os novos que estão chegando hoje, que converteu domingo, cresçam, é a importância que você está dando em colocar eles no trilho de liderança. Então, eu pedi para que fosse entregue cada trilho. Anote, eu vou guardar 5 minutinhos, 10 minutinhos no final para você fazer perguntas. Para que você, se você coloca cada novo decidido da sua célula, cada membro da sua célula no trilho, você vai observar que ainda há algumas coisas que ainda não tem, você vai mostrar para ele vai crescer naquilo, isso vai aprimorar a liderança dele. Todos comigo aí, amém? Então vamos lá. Eu quis colocar essa frase aí. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo dependesse de você. Mateus 11:12 diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. Em outro texto diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Em outra versão diz que o reino de Deus é tomado à força. E pela força se apoderam dele. Aqui é a revista atualizada, mas na NVI e na King James tem essas outras 2 versões que eu falei. As coisas de Deus, elas são tomadas à força, está passando aí a tomada da terra prometida. Deus podia entregar nas mãos, mas foi por força, foi por esforço. A célula que cresce é aquela que o líder ora, é aquela que o líder visita, é aquela que ele supervisiona os discipulados dentro da célula. É a célula sadia que tem GEs, que tem reunião administrativa, que apacenta o povo para o culto de celebração, que o líder apacenta o seu povo para a célula, que acompanha os discipulados 1 a 1. Essa é a célula que cresce. No trilho de liderança que está na mão de vocês, nós sabemos que o primeiro passo quando alguém aceita Jesus é a consolidação. Diga, consolidar. Depois que alguém aceita Jesus, o primeiro passo que está atrás, se você virar as costas aí no trilho de liderança, o número 1 que está na frente, o índice está atrás. Aí você tem na frente número 1, número 2, número 3 até o 23. Aí o que é o número 1? Você vira atrás, é isso aí. É a primeira ligação. Então nós ainda precisamos
melhorar. Se alguém aceitou Jesus na sua célula quinta-feira, e na sexta-feira o líder de célula precisa fazer uma ligação para ela: querido, eu estou ligando para dizer que você tomou a melhor decisão da sua vida. Olha, eu quero te dizer que você pode contar comigo. Deus tem um projeto para a sua vida. Você me autoriza a colocar o seu número no grupo da célula para a gente estar se comunicando, para você saber das informações. E nessa ligação ele já vai marcar o primeiro contato, ele já vai marcar o primeiro dia que ele vai estar com essa pessoa presencialmente. Se essa conversão aconteceu no culto de celebração, aí vem para cá para a secretaria informação de que ela aceitou Jesus. Na célula, geralmente o líder da célula já sabe, traz para ele ratificar na grande celebração, e aí é passado também para a secretaria para a gente poder melhor me ajudar a cuidar desse novo decidido. Amém? Qual é o segundo passo que está aí no sua? É a visita, a primeira visita. A visita ela é feita na primeira semana que aquela pessoa converteu. A primeira ligação é com 24 horas. E nessa primeira ligação você vai dizer: meu querido, qual o melhor dia que eu estar indo na sua casa? Eu queria me ver, eu queria falar um pouquinho com você, alguns minutos, não vai demorar. Qual o dia melhor, qual o horário melhor? E você, claro que no horário de almoço, não é muito tarde, né? Você ainda não tem essa intimidade com ele, aleluia, para comer na casa dele. Vai ter mais na frente um pouquinho, mas você ainda não vai nesse horário de almoço. E aí você vai lá na casa dele. Quando você vai na casa dele, você já vai levar para ele o acompanhamento inicial, porque você já vai entregar para ele uma literatura para que ele possa crescer. Nós precisamos entender que o novo convertido é um bebê espiritual, e o bebê espiritual precisa ser alimentado. Esse acompanhamento inicial vai ajudar ele a encontrar textos específicos na Bíblia para que ele possa se alimentar. E você vai dar para ele, você não vai fazer a primeira lição, você vai entregar para ele, vai bater um papo com ele de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e vai deixar marcado com ele o dia da próxima semana. Você vai dizer: melhor, eu queria que você lesse essa primeira lição, queria que você estudasse ela, preenchesse ela. Se ele por acaso tiver como preencher, se não tiver, aí na segunda visita você já vai sentar com ele para começar esse relacionamento por intermédio do acompanhamento inicial. De quem é essa responsabilidade? Voltando para o 2 ainda aí, não vai deixar no 3. De quem é essa responsabilidade de supervisionar isso? O líder da célula supervisiona o discípulo dele que está cuidando daquela vida. O supervisor dele também supervisiona como é que está o acompanhamento. O obreiro da rede supervisiona. O que tem acontecido ainda? Nós fazemos a reunião e aí, como é que está fulano? Eu entreguei para o líder da célula. Líder da célula, como é que está fulano? Eu entreguei para o membro da célula. Chega para o membro da célula, como é que está? Eu liguei há 3 semanas atrás, deu gasto. E aí se passaram 3 semanas, 4 semanas, e o bebê espiritual que ficou sem se alimentar 4 semanas, morreu de inanição. Quando muitas das vezes a gente tenta ir na casa, muitas das vezes tenta ir lá, ela já não dá mais retorno, porque o mundo envolveu. Os colegas do trabalho abraçou de novo. Nas primeiras horas são determinantes, porque se com 24 horas, quando ela chegar lá na segunda-feira no trabalho, ela vai dizer: olha, ontem eu fui na igreja, agora eu sou crente, os colegas vão procurar gaiatice, brincadeira. Vai chegar para a família e vai dizer: olha, eu converti, a família vai falar. Mas se a igreja abraçou, se a célula abraçou, se ele recebeu uma ligação, se ele recebeu uma visita, aquilo vai consolidar a decisão que ele tomou e não vai permitir que ele venha se afastar da presença de Deus. Amém? Você está comigo aí? Aleluia. Então você já marcou, você começou o acompanhamento inicial, terceiro passo, número 3, você já fez o xizinho lá na vida do novo convertido da sua célula. Isso, o líder da célula, ele tem um trilho desse com todos os membros da célula e todos os passos que os membros da célula já deu. Você que é líder de célula, que não tem o trilho da sua célula, eu estou lhe ensinando hoje a cuidar melhor da sua célula. Já pegue esse, você já vai fazer o trilho. Você que tem o seu DNA, o seu NDA,
Você discipula 7 pessoas, 5 pessoas, tem um trilho só com os seus discípulos ali, e ali você vai ver, você vai ter um mapa, você vai poder ver, olha, esse discípulo meu ainda não foi no encontro, a gente vai falar do encontro mais na frente. Você vai ter na sua mão ali a vida espiritual do seu discípulo. Olha, eu percebo que ele ainda precisa melhorar, ele ainda não fez esse curso, ele ainda não passou por essa área daqui, então você vai ajudá-lo a crescer em cada uma dessas áreas que ele ainda não tinha passado. Amém? Você que é membro de uma célula, que discipula 2, que está acompanhando 2, você tem um trilho desse na sua mão, onde tem a vida das 2 pessoas que você está acompanhando, onde semana após semana vai haver um crescimento, vai haver uma evolução desse trilho na vida desse novo convertido. Amém? Quarto passo. O que eu vou fazer agora? Meu papel é integrar. Se a pessoa aceitou Jesus no culto de celebração, ou no Tadel, ou no evangelismo de rua, ou na celebração de células, ou em qualquer evento fora da célula, qual o meu papel agora? Depois que eu liguei, depois que eu visitei, depois que eu comecei o acompanhamento, ele converteu domingo, eu segunda-feira eu liguei, lá para quinta-feira eu marquei para ir na casa dele, quinta mesmo eu já marquei para pegar ele e levar para a célula. E como é que está o povo da célula para receber ele? Todo mundo envolvido, para integrar aquele novo. Quando o bebê chega na família, você já percebeu como é que está a família? A família para receber aquele novo membro. A reforma, Márcio está aí todo melado ainda de branco, aí está pintando a casa lá para receber o novo membro que está para chegar. E aí a família está toda na expectativa para receber o membro que está chegando. Quando o membro chega, e aí a casa está toda arrumada, e aí tem bolo de um mês, tem bolo daquela beleza, aquela dia. Porque eu também passei por isso. Porque um novo membro chegou na família. Um novo membro chegou na célula. Então você que é membro da célula, você tem que entender que chegou um membro novo da sua família. Não seja indiferente, seja responsável por introduzir, por receber muito bem, por aproveitar o momento do lanche para dar um abraço. Esse novo membro ele tem que se sentir muito bem recebido, porque aí na outra semana ele volta, e na outra semana ele vai estar. Mas se cada um estiver preocupado com a sua função, se cada um estiver preocupado com a sua vida, aquele novo vai achar que aquilo não é para ele, já é uma panelinha. A célula, o purê de batata azedou, a célula virou uma celulite, virou uma anomalia, não está funcionando. A função é receber com esse sorriso o Colgate. Aí, igual treinando, olha para o seu irmão, ele dê esse sorriso Colgate para ele, diga, é assim que você tem que receber o novo membro na sua célula. Amém? Não dói não, não dói não. Faz até ginástica, não dá ruga, aleluia. Amém? Se a pessoa, ela aceitou Jesus por intermédio da célula, você agora tem que ter a função de integrar ele no culto de marcar muitas das vezes, vai buscar ele e dizer, olha, eu vou lhe pegar, nós temos culto às 10, nós temos culto às 18, se organizar muitas das vezes, né, a gente sabe que a criança, ela não tem hora para comer, ela come na hora que ela quer comer, então às vezes você vira no de 10, mas por causa do seu filho espiritual, e o melhor horário para ele é 18, você se organiza para vir no dia 18, passa para pegar ele, e introduz ele no culto de celebração e apresenta os irmãos, e se é jovem, apresenta para os jovens da igreja, se um dia foi envolvido com teatro, apresenta para a turma do teatro na igreja. Você vai ter o papel que Barnabé teve com Saulo, você vai introduzir ele no culto de celebração. Amém? Glória a Deus. A sexta função, o sexto passo, você vai continuar esse seu discípulo, esse seu novo discípulo que está passando pelo acompanhamento. Ele já chegou até a 5ª semana. Muitas das vezes nós até começamos, nós temos muitos casos de pessoas que começaram a 1ª semana, a 2ª semana, aí daqui a pouco engavetou o acompanhamento e vamos fazer discipulado para dentro. E muitas das vezes a pessoa não estava preparada, porque o acompanhamento é uma fase intermediária até chegar ao discipulado, são 2 meses. Nesses 2 meses vocês vão criar um vínculo de amizade, vocês vão estar juntos no culto de celebração, na célula, no momento do acompanhamento, para quando for começar o discipulado, ele se sentir à vontade de poder conversar com você.
Como é que vai começar um discipulado se não conhece? E essa fase intermediária é exatamente o acompanhamento inicial. Diga para o seu irmão, não pule etapas. Eu, irmão, sou prova viva disso. Nós no início, toda hora estou dizendo isso, com desejo de acertar. Pulamos algumas etapas e não tem jeito, você tem que voltar depois e dói mais, é mais doloroso. Então não tenha pressa, passe passo após passo. A criança primeiro ela começa a ficar em pé, depois ela dá um passo, cai, depois ela já anda, depois ela corre. Existe uma evolução natural. Não queira precipitar, fruta de cardoreiro não serve. Então, dê continuidade. Se você perceber olhando para o acompanhamento inicial e viu que o número 6 não está marcado, ele já está lá na frente, já foi para o encontro, já está nas escolas. Então, sabiamente chame ele e diga: meu filho, eu quero lhe pedir perdão, nós precisamos voltar para o acompanhamento inicial. Sabe por quê? Porque daqui a pouco ele vai começar a cuidar de novos. E se esse DNA do acompanhamento não foi passado para ele, ele vai achar que também não é importante para ele passar para os novos. E aí vai criar esse ambiente que não vai casar bem para o início do discipulado. Então você para e aí começa e passa o acompanhamento, porque também ele está passando pelo aprendizado, para quando o discípulo dele vier, ele saber, ele estar consciente de como é, e agora ele poder cuidar como ele foi cuidado. Amém? Número 7, está passando pelo acompanhamento inicial. Qual o próximo passo? Encontro com Deus. Diga para o seu irmão: encontro com Deus. Agora em setembro nós temos o nosso encontro e nós estamos orando, estávamos em reunião com os obreiros. Terça-feira nós temos reunião de novo com os obreiros para traçarmos as equipes, os líderes de equipe. Você que está aqui, que é líder, que é auxiliar, que é supervisor, que quer trabalhar no encontro, procure o obreiro da sua rede, me dê o nome, diga: olha, eu vou, porque terça-feira é nossa reunião. E nós já vamos separar cada equipe, já vamos desenhar, já estamos orando nos 40 dias, estamos apresentando ao Senhor, mas já precisamos passar e separar cada equipe. E você, como um bom discipulador, você mostra para esse novo a necessidade de ir ao encontro com Deus. Porque ele não sabe o que é o encontro com Deus, é você que vai mostrar para ele. Você vai dar seu testemunho pessoal de como foi o encontro com Deus. Talvez você diga: não, eu vou trabalhar no encontro, eu vou estar lá nos bastidores. Talvez ele fale: eu não vou, não conheço ninguém. Você diz: não, eu vou estar lá, eu vou fazer também, só que eu vou fazer trabalhando. Você vai entender melhor. Você vai mostrar para ele que ele não é obrigado a passar pelo encontro, mas o encontro vai fazer com que ele avance mais rápido, vai fazer com que ele seja curado. Aquilo que ele ia durar muito mais tempo no curso natural da igreja, num final de semana intensivo, ele vai poder crescer na presença de Deus, naquilo que Deus tem preparado para a vida dele. O líder de célula sábio, o discipulador sábio, ele bota os discípulos no trilho e prepara o emocional, o espiritual, o financeiro dele, para que ele possa estar no encontro com Deus. Amém? Nós temos um alvo de cada célula levar 3 pessoas para o encontro. Esse alvo aí, um só valente de Deus, ele consegue vencer, mas cada célula de levar 3 pessoas para o encontro, e você já está trabalhando, já está cuidando, já está preparando ele, e eu tenho certeza que vai haver muitos discípulos de vocês no encontro, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? 7º passo, nós vamos para o 8º passo. Ele volta do encontro, você olha para a vida dele, ele já começou a mostrar o seu testemunho. As pessoas estão aprovando agora a conduta, você já percebe, claro, que é um novo convertido, mas a gente também já observa que já há mudança. De vez em quando ele procura você ainda. Eu tive um caso assim essa semana. O novo convertido pisou na bola, voltou ainda àquilo que fazia no passado, mas antes ele fazia todo dia, agora aconteceu. Você vai amar ele, vai mostrar para ele que aquilo não é o que Deus tem mais para a vida dele, e ele vai continuar crescendo, mas já está havendo mudanças. Para quem praticava todo dia e agora, de tempo em tempo, já é uma grande evolução. Ele vai continuar amando na família, o testemunho dele no comportamento, nas práticas. Ele já está mostrando esse testemunho. Se ele já está mostrando, você avançou nesse tópico 8 aí. Amém? O novo passo
é a entrevista do batismo, porque o acompanhamento inicial é um pré-batismo. Se ele já fez todo o acompanhamento inicial, agora ele tem que passar pela entrevista do batismo, que é feito pelo próprio discipulador, junto com o líder de célula, que mostra para ele a importância do batismo. Olha, dia 4, é 4 ou 5 de dezembro? 4 de dezembro nós vamos ter um grande batismo. O batismo é o morrer para o mundo, é o nascer de novo para Deus. E ele mostra o desejo, ele realmente passou pelaquela etapa. Ele fez essa entrevista, ele mostrou o desejo de se batizar. Então você venceu com ele a etapa nova. Mas além de fazer, isso é muito importante, preste atenção aí. Além de fazer a entrevista do batismo, ele precisa testemunhar na célula que ele quer se batizar. Por quê? Porque talvez, pelo desejo que o discipulador tem que o seu discípulo se batize, nós já tivemos casos assim, que o pai tem que o filho se batize, muitas das vezes ele é induzido ao batismo. E essa indução não é o que Deus quer para ele, não é o que nós queremos para ele, para que depois ele não volte para as velhas práticas. O batismo é algo consciente, é um rito espiritual, é um símbolo espiritual, e se ele não tiver entendido, vai ser só um banho de piscina. Então, além do testemunho, além da entrevista que você fez, ele mostrou que quer, ele está dando testemunho na célula. Olha, eu estou ansioso pelo batismo, olha, eu vou levar minha família. Ele realmente está mostrando, é evidente o desejo dele se batizar. Caso contrário, se você perceber que há uma sombra de dúvida, aconselhe ele, diga: meu irmão, então aguarde mais um pouco, ou então ore mais um pouco, porque você precisa ter convicção daquilo que você está fazendo. É um testemunho público que você está dizendo não para o mundo e dizendo sim para Jesus. Amém? Passou esse 10, vem o 11, o batismo nas águas. Tem a foto bonita ali do Pedro Edson de frente, a irmã ali no meio ali, e o pastor lá nessa aqui na porta. Não sei o que foi que aconteceu, o vento aqui, alguma coisa, essa foto de cima, depois eu vou reclamar dessa pessoa que bateu essa foto aqui, aqui atrás, direito aqui. Então, acontece o batismo. Você leva a pessoa até o batismo. Olha como ele foi crescendo, desde o dia que ele converteu lá atrás. Você foi levando o seu filho a crescer. Ele foi crescendo, ele foi no encontro. Agora, cadê a Aline? Está ali? Amém. Olha lá ele se batizando aí, glória. Então agora ele está comigo. E essa grande festa vai ser feita também, quando ela desce as águas batizadas. Amém? Tópico 12. Você levou o seu discípulo a se batizar nas águas. Agora você, como pai espiritual dele, você vai orar por ele pelo batismo com o Espírito Santo. Amém? Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é o selo com fogo, é onde Deus ele nos renova. Nós temos os momentos que nós clamamos, temos as orações, nós temos todo dia na igreja, a porta da igreja aberta, que você vinha orar com ele, abrir um propósito por dons espirituais, para que Deus venha selar ele com fogo. Eu estou preparando ele para ser um líder, e nós sabemos que o Espírito Santo é quem capacita o líder para exercer a função. Jesus sabia disso, disse que os discípulos permaneçam no templo e só saiam de lá depois que vocês forem revestidos de poder, depois que vocês forem batizados. O bom líder, que ele está com o seu trilho na mão e ele percebe que ainda o seu discípulo, muitas das vezes ele não sabe por que ele não está rompendo lá na frente, porque muitas das vezes, mas se ele tiver o trilho na mão, ele vai poder enxergar melhor o que está acontecendo. Então quando ele observa que não houve, então ele agora vai ajudar, vamos orar juntos, vamos crescer juntos nessa área, vamos tirar as dúvidas bíblicas juntos, vamos marcar jejum juntos, e Deus vai operar o milagre e vai trazer o batismo em nome de Jesus. Amém? Então, aí no tópico 12, nós acabamos o primeiro degrau do acompanhamento do novo, que é o consolidar. Diga, consolidar. Quando nós acabamos a consolidação daquele novo convertido, nós vamos agora edificar. Eu acabei de consolidá-lo, de cavar para baixo, e agora eu vou começar a edificação. Até aí eu estava preparando ele,
eu estava alimentando ele, eu estava instruindo ele. Agora ele já está pronto para eu começar a edificar sobre ele, para eu começar a levantar um fundamento sobre ele. Nós já tivemos pessoas que não entenderam por que colocou alguém para discipular outro dentro da célula e não funcionou, porque ele não observou etapas que não foram cuidadas na vida daquela pessoa. Ela não está pronta para edificar antes de passar por esses 12 degraus, antes de estar totalmente coberto, revestido. Você mostra para ele: olha, eu estou crendo, eu estou orando por você, para você começar a cuidar de pessoas, para você começar a edificar vidas, mas para que você chegue lá, você precisa passar por aqui, por aqui, por aqui, e ela vai ver o caminho. Quando você mostra para a pessoa o caminho, fica mais fácil, para agora começar a edificação sobre a vida dela. Amém? Vamos lá? Qual é o começo da edificação? Você vai matricular ela na escola ministerial. E a primeira fase da escola ministerial é o curso de fundamentos, onde a gente começa ele com o curso de membresia, que a gente faz sempre antes do batismo. O curso de membresia é para aqueles que vão se batizar, é para aqueles que vieram por transferência para que se tornem membro, ou aqueles que estão vindo por reconciliação para que se tornem membro. Após o membresia, ele tem uma nova criatura. Nós temos o família cristã, o ir de fazer discípulos e o treinamento de líder de célula. Aí nós fechamos o curso de fundamento. Agora, essas matérias, elas não são, elas são isoladas, então não precisa acabar uma para começar hoje. Às vezes, pela questão das turmas, por exemplo, agora eu estou começando, desse domingo a 8, porque domingo agora é dia dos pais, desse domingo a 8 eu estou começando o treinamento de líder de célula. Todos os que estão liderando e todos os auxiliares precisam passar por esse treinamento de líder de célula, porque vão ajudar vocês com as instruções para que vocês tenham uma liderança bem sucedida. Mas talvez você tenha parado lá na família cristã. Quando concluir o treinamento de líder de célula, você volta para a família, acaba, depois faz o vídeo, porque eu vou fazer uma reunião agora, eu e a Obreliara, a supervisora de célula de Emílio Ismael, porque nós vamos ter, quando concluirmos a primeira turma, a formatura do curso de fundamento. E quem é que vai formar no curso de fundamento? Aqueles que passaram por todas as matérias. Então você vai se revestindo, já vou passar uma data lá na frente, onde a gente vai fazer a primeira formatura, para que todos, e logo depois que nós acabarmos o curso de fundamento, nós vamos começar outra etapa, que é um curso intermediário, onde a gente vai continuar crescendo. O curso de fundamento é um curso bíblico, para nos trazer fundamentação bíblica, para que a gente possa ter base bíblica, para crescer na nossa fé e também passar para os nossos discípulos. Amém? Número 13, da edificação aí, escola ministerial. O próximo passo, 14, é vida cristã exemplar. Nesse tópico aí, nesse nível aí, ele agora já não é aquele novo convertido que já dá característica de mudança. Aí ele já tem que ter uma vida já totalmente. Se ele estava em festa bebendo, ele já não bebe mais. Se ele se prostituía, ele já não faz mais. Se ele antes, para ganhar dinheiro, ele defraudava, ele roubava, ele enganava, agora ele já não faz mais isso, porque ele já adquiriu o temor de Deus. Existem alguns subtópicos aí no 14, mas, no geral, é uma vida cristã exemplar. Se ele tinha uma comunhão nesse tópico aí, você olha para a vida dele, ele já tem uma vida cristã exemplar. Então você marca aí no caso dele. Se ainda não tiver, você vai ficar orando, e no discipulado você vai estar sempre dizendo: olha, como é que está aquela área? Eu estou orando por você. Você está edificando, você está preparando ele para levantar uma construção. E não há como levantar uma construção sobre um fundamento que não está estável, porque senão aquilo cai. Se você não mapear muito bem, aí você pega aquela pessoa que está bem intencionada, que quer, e lança ela para uma nova liderança. Mas porque ainda não há bons exemplos dentro de casa, a família dela não veio para a célula, por ela ainda ter práticas escusas, as coisas não estão fluindo. Então, a vida cristã exemplar é você perceber,
testemunho de vida desse novo discípulo, de que ele realmente já tem mudado, já mudou na presença do Senhor. Amém? Quinto passo, quinta característica, ele buscou o batismo com o Espírito Santo, mas agora você percebe que ele nutre essa comunhão com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, nós fazemos escola ministerial, a gente está no Tadel, a gente estuda para crescer, mas o que vai fazer com que você tenha sucesso na sua célula, com que você possa em Deus nutrir a vida dos seus discípulos e fazer crescer, é a comunhão com o Espírito Santo, é todos os dias orar. Por isso que a principal pergunta no discipulado é: como é que você está com Deus? Como é que está o seu tempo de oração? Você está se afastando daquilo que é mal? Você fez um pacto com Deus com os seus olhos? Você não tem olhado mais para aquilo que vai te fazer pecar? Se você sabe que aquele site vai te fazer pecar, não abra. Se você sabe, então isso é nutrir uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Você bateu o olho, você desvia o olhar e repreende, você está tendo temor. Esse discípulo está tendo uma vida de comunhão, porque há pessoas que ficam assim: Deus me batiza e ora, e jejua, e abre campanha, e faz, e Deus vai e batiza, e depois que batiza, ele se satisfaz. Nós precisamos nutrir essa comunhão todos os dias. Paulo disse: eu glorifico a Deus que eu falo mais em línguas do que todos vocês, falando com os outros discípulos. O que ele estava querendo dizer? Estava se gabando? Não, ele estava dizendo: eu estou nutrindo comunhão. E eu quero que vocês também tenham essa comunhão. Então eu quero convidar vocês, irmãos, quando o líder da sua célula marcar a oração da célula, participe. Quando semana que vem, que é a terceira semana de reunião, é oração, aproveite essa meia hora. Tira as cadeiras, faz um círculo com sua célula. Vamos orar pelo batismo, vamos orar pelo nosso alvo de multiplicação, vamos orar pelo aquele Natanael que ainda não converteu. É essa comunhão com o Espírito Santo que vai fazer a diferença na vida desse novo discípulo, é o que vai fazer a diferença na vida da célula. Amém? Esse novo discípulo seu já nutre comunhão com o Espírito Santo. Aí você vai marcar aí. Você percebe que quando você convida ele para oração, ele está lá. Quando você convida ele para buscar, foi feita a proclamação por jejum, ele também está lá junto. Rapaz, que luta é essa? Esse café que eu não estou tomando, misericórdia, mas ele está vendo que ele está envolvido, ele está nutrindo essa comunhão. Ele está tendo dificuldade, mas ele está guerreando, ele está participando, ele abraçou. Você percebe isso na característica da vida. Amém? Amém. 16. Esse novo crente, ele é fiel nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, o inimigo, ele busca a brecha para tentar agir. E nós precisamos entender que o que a Bíblia manda fazer é uma ordenança, e nós vamos cumprir para agradar a Deus. Deus, ele não precisa do dinheiro, mas o meio pelo qual nós honramos a Deus é os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tudo que vem para minha mão, irmãos, eu separo. Minha esposa sabe, nós separamos. Cada vezes recebemos algo, somos abençoados, separamos, consagramos a Deus aquilo. Todas as vezes que eu vou fazer supervisão numa célula, eu faço questão de levar uma oferta para plantar e para também ser exemplo para os meus liderados. Às vezes eu esqueço a carteira do carro, vou lá pegar, porque eu quero levar a minha oferta ali, eu quero plantar a minha semente naquele lugar. Você precisa ensinar para os seus discípulos a importância de ser fiel. E essa fidelidade vai trazer o cuidado de Deus, vai trazer a prosperidade de Deus em todos os sentidos. Na vida financeira, na abertura de porta. Como é que ele vai poder olhar por abertura de porta? Que legalidade ele tem para isso? Se ele, como líder, não é fiel, ele procura ser fiel, e agora ele vai ensinar o novo líder a ser fiel aos princípios bíblicos, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Eu lembro que no início do meu ministério eu ficava constrangido de falar sobre a oferta. Irmão, não se constranja não, pelo amor de Deus. Para, se quiser servir, se não quiser também fica aí. Mas, ao tempo que foi passando, Deus foi ministrando no meu coração que não se está pedindo esmola para a igreja, se está ensinando o povo a prosperar, está ensinando princípios bíblicos, e está ensinando a viver as promessas de Deus aqui na terra. E quando nós ensinamos isso para o novo,
ele vai crescer debaixo desse princípio, e ele vai prosperar porque ele está sendo fiel, e ele vai ensinar isso, ele vai poder fazer uma boa palavra de oferta na célula, ele vai poder orar com base no final para que Deus abra a porta, para que Deus resolva a causa, porque ele é fiel. Amém? 16º aí, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. 17º, compromisso de ganhar a família. Nesse ponto aí, ele já procura legalizar o casamento dele, ele vai se tornar um novo líder. Talvez ele tenha vindo, ele já tem uma família, ele já tem um esposo, já tem os filhos, mas ele tem apenas uma união estável. E nós somos exemplos em tudo. Diga para o seu irmão, nós somos exemplos em tudo. Os nossos filhos espirituais, eles estão olhando para nós, eles estão olhando para aquilo que somos, como nos vestimos, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus pais, como eu trato a minha liderança, como eu busco a presença de Deus, como eu dou testemunho da minha fé, como eu cumpro os meus horários. Eu estou sendo exemplo para os meus discípulos. Nesse tópico aí você tem que mostrar para ele, meu filho, você precisa agora ter esse compromisso de ganhar a sua família. Como é que ele vai ganhar a família dele? Sendo exemplo. A gente tem estimulado, agora mesmo nós iríamos começar o curso nesse domingo que vem. Por que a gente não vai estimular começar agora? Porque é dia dos pais. De repente quer tomar um café com o pai, de repente quer passar a parte da manhã com o pai, vai passar e vem para o culto da noite. Ou então quer almoçar com o pai e passar a tarde, então vem para o culto da manhã. Nós não queremos que você se afaste da sua família, pelo contrário, nós estamos estimulando cada novo a dar exemplo de quem ele é dentro da casa dele. Durante muito tempo a igreja não ia para a festa do familiar porque ele era limpo. Não, nós vamos estar lá, mas vamos dar exemplo do que somos. A gente tem o Espírito Santo e sabe até onde a gente pode ir. Se tiver algo que entristeça o Espírito Santo, a gente foi, a gente abraçou, até ali a gente ficou, e ele vai perceber que a gente não ficou, porque a gente não comunga daquilo, e talvez na próxima ele nem faça mais aquilo, porque ele quer a sua presença. Então você vai mostrar para ele, olha, você tem um compromisso de ganhar pessoas, de trazer pessoas da sua família. O seu próprio testemunho vai ser o imã que vai atrair as pessoas da sua família, de pregar para eles, de plantar GRs. Ah, não estou sabendo, eu tenho orado, mas não está acontecendo. Então use as estratégias da igreja. Abra um GR na casa do seu familiar. Comece, faz um Natanael, convida as pessoas da sua família, e a gente vai começar a ver resultado na vida dos seus familiares, do familiar do novo convertido, daquele que está passando pelo acompanhamento, em nome de Jesus. Amém? Aí, no 17º, nós concluímos a parte da edificação. Agora, nós vamos começar o treinamento. Olha como é, passo a passo. Você agora vai começar a treinar ele. Você primeiro consolidou, você preparou o terreno. Depois você edificou, você preparou o radieiro, o alicerce. E agora você vai treinar, você vai começar a construir sobre ele, para que ele agora comece a cuidar de outros, como você cuidou dele. Amém? Então a gente continua lá. 18º, ele continua fiel na escola ministerial. Ele passou ele fez o curso de membresia, ele fez se por acaso ele parou, você está estimulando ele a voltar, porque ele é exemplo. Essa semana nós tivemos reunião com a Rede Azul, e estavam lá os líderes e os candidatos a novos líderes. Não é apenas os pré-requisitos para se tornar um novo líder, é os pré-requisitos para se tornar um novo líder e para continuar na liderança, porque se depois na prática da liderança ele acabou esfriando com a escola ministerial porque está priorizando outra coisa, ele já não vem nos TADES porque não há tempo, ele já não pode estar vindo discipular toda semana, então automaticamente ele não está capacitado para continuar liderando. E nós precisamos mostrar isso para ele. Todos esses passos são importantes para proteger ele, para blindar ele, para ele continuar sendo bem sucedido naquilo que ele está fazendo em Jesus. Amém? 19º, ele frequenta fielmente o Tadel. Aliás, eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês.
que estão aqui toda quarta-feira, alguns vêm direto do trabalho, vem, participa e vem, glorifica a Deus, e participa de cada treinamento, e louva a Deus, e cresce junto, se ferramenta, vem amolar o machado. Não é aquele camarada que está cansado porque está batendo com o machado cego e não está vendo resultado, ele para amolar o machado para depois ele ser bem sucedido lá na célula. Então eu quero pedir ao Senhor uma salva de palmas na vida de vocês, que estão aqui cada semana participando, treinando, Deus está honrando, já tem honrado, e vai honrar cada vez mais a vida de vocês. Vocês são uma bênção. Amém? E aí eu deixei, porque o Tadel ele é de 19h30 a 21h30. Você pode ser para 3 irmãos isso aí, olha irmãos, 19h30, hoje vai ficar guardando, 19h30 a 21h30. Os supervisores é 19 horas que nós começamos a reunião. Mas para quem vem participar, quando você se tornar um setor com 4 células, aí você passa a estar conosco lá dentro. Mas até o líder supervisor é 19h30. Às 20 horas tem o momento da adoração, do louvor. Das 20 às 20h45 é a mensagem geral. Das 15 para as 9 às 9 são os avisos e ofertas. Das 9 às 9h30 são as reuniões que nós temos. Entenda isso. Nós estávamos tendo muitas reuniões. As pessoas estavam envolvidas, então nós dinamizamos todas as reuniões do próprio Tadel, para que você possa ter outros horários livres. Amém? Então na primeira semana nós temos a reunião dos obreiros, com os líderes e os auxiliares da célula. Aquilo que eles receberam de mim e a pastora, eles agora repassam as estratégias, os eventos, de como vamos fazer, tirar dúvidas, e eles ferramentam os líderes e os novos líderes. Na segunda semana, o obreiro reúne toda a rede, com a palavra de crescimento, com a palavra que vai vir de Deus para direcionar a rede, de como fazer a célula, de como dirigir o evangelismo. Eles vão reunir, trazer um direcionamento da parte do Senhor e daquilo que recebeu das nossas vidas. Na terceira semana, é reunião de oração, é a reunião, aquela reunião que você preenche lá no relatório da sua célula. Você vai trazer a célula para cá e vai fazer a reunião de oração. Eu vou começar até a tirar as cadeiras no dia da reunião de oração, para a gente ter liberdade de orar andando, para a gente ter liberdade de fazer os círculos com as células, depois a gente faz um círculo com a rede, e a gente apresenta ao Senhor os alvos. Irmãos, isso faz toda a diferença. Se você olhar para esse trilho aí, talvez você agora comece a perceber por que de algumas vezes, em algumas situações, não deu muito certo. Quando você começa a enxergar de uma visão maior, de uma supervisão, você vai começar a perceber que se você estiver fazendo direitinho o dever de casa, as coisas naturalmente vão fluir. Mostre para os seus discípulos a necessidade de orar. Se ele não está orando com você, olhando, como é que você sabe que ele está orando em casa? Não, você está orando com ele está orando junto com você está motivando, você está ensinando ele a orar. Jesus no início levava os discípulos para orar, eles iam dormir. Mas chegou uma hora que eles aprenderam com Jesus a orar e desenvolveram o caráter de oração. Então você é líder, você é o responsável. A igreja está aberta todos os dias da semana. Nós estamos em alguns aqui, os obreiros e auxiliares são responsáveis pela intercessão, do cobertura e intercessão da igreja. Nós temos irmãos que são responsáveis por abrir a igreja em cada dia de oração, mas está aberta a igreja. Marca com a sua célula, vem orar, separa esse dia aí, ora com a sua célula, apresenta ao Senhor. E aí o anjo vem, move as águas lá, e o Natanael converte, e o milagre acontece, e o pedido de oração funciona, porque você está fazendo a sua parte. Amém? Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore, coloque diante de Deus, e faça a sua parte, traga a sua célula para oração, traga os seus discípulos para oração. Não é porque você vai chegar 20 minutos mais cedo em casa que você vai poder descansar mais não, mas se você investir meia hora em oração aqui, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença nos discipulados, na vida da célula. Amém? Porque uma coisa é você fazer a sua oração individual, e outra coisa é você fazer a sua oração como célula. Se você quer mudança na célula, você tem que orar como célula, e você está ensinando para os seus discípulos a ter um caráter de oração.
Amém? Quarta semana, reunião administrativa, pode voltar. Reunião administrativa, por que na quarta? Porque você já vai estar se programando para o mês subsequente. Você já vai estar dizendo, olha, mês que vem, mês de setembro, nós temos encontro, olha, nossos dias de reunião são assim, vamos fazer o evangelismo nesse horário, vamos fazer o Junta Panela naquele horário, os aniversariantes do mês vai ser naquele dia, olha, vamos deixar logo desenhado aqui que vai ser o monitor da célula Kids, vamos ver quem vai trazer o lanche logo para o mês todo. Você já deixa desenhada a sua reunião. E você escuta também as outras vozes dentro da célula. Líder, saiba ouvir. Olha, eu queria falar que a reunião está demorando demais. Olha, eu queria falar de que talvez a gente se mudasse o dia ou o horário. Então você escuta as pessoas. É uma reunião administrativa. Os auxiliares estão falando. Amém? E quando tem um mês atípico e tem 5 semanas, aí eu aproveito para eu trazer uma palavra para os líderes e auxiliares da célula específica, sobre crescimento, sobre expansão, sobre aquilo que Deus trouxer ao nosso coração. Amém? Então esse novo líder, que esse discípulo que você está agora treinando ele já é um tadeliano, ele já é um membro ativo do Tadel. Então vamos lá, 20º. Ele já tem MDA2. O que é MDA2? Ele já tem pelo menos 2 discípulos. Diga 2 discípulos. A Bíblia diz na grande comissão: ide e fazei. Então discípulos quer dizer que é pelo menos 2. Então, esse passo 20º, queridos, é um dos mais importantes. Por quê? Veja bem, você vai estar supervisionando dentro da célula aquilo que ele vai fazer fora da célula. Nós já tivemos casos aqui de liberar células, líderes, sem ter MDA2. E depois ele tem dificuldade de discipular, porque antes ele não aprendeu dentro de casa. Você já viu aquela menina que a mãe não soube ensinar direito, e aí ficou cuidando, a menina, a princesinha, de 30 anos de idade, não cozinha um ovo, não faz nada, a mãe faz a cama dela, a mãe faz tudo. Aí depois casa e acha que ela vai ter um bom casamento. E aí a mãe vai ter que ir lá para a casa dela, não se homem. Ela vai ser uma boa esposa se a mãe colocou ela no caminho dentro, ela já está fazendo dentro de casa. Eu lembro que quando eu era noivo de Eusênio, que eu ia para lá, tinha um rodízio lá, ela e as irmãs dela, um dia uma barriga, outro dia outra cozinhava, outro dia outra fazia, passava, e eu só me botou observando. Treinando, glória a Deus. Então, você como líder, você tem que observar dentro de casa, você está treinando esse novo líder, seu discípulo. Agora ele já chegou nesse passo 20. Então ele já passou por todos os passos que nós falamos até aqui. Converteu alguém na célula, você vai dizer agora, você vai cuidar desse novo convertido. Quando chegar no culto de celebração, você vai ver o seu discípulo, você vai dizer, cadê o seu discípulo? Ah, não sei não, rapaz, a responsabilidade é sua de pastorear os seus discípulos no culto de celebração. Então você vai observar que ele está trazendo para o culto, que ele está pastoreando no Tadel, que ele está levando para a célula, e quando o discípulo dele não está na célula, ele sabe, não, ele me disse, foi porque ele está na escala do trabalho hoje, ele não ia poder estar, me comunicou. Não, ele está fazendo, fiz o discipulado dele, sim, fiz o acompanhamento, ele já botou o nome para ir para o encontro. Você percebe que ele está fazendo dentro da célula da mãe com aqueles 2 discípulos, direitinho, então ele está preparado para fazer fora. É o processo do filho, cresceu dentro de casa, agora ele já está maduro para poder ter a família dele numa outra casa. Ele não deixou de ser filho, mas agora ele é filho de uma outra casa, é o líder de célula, o vínculo não quebra, ele só vai para outra célula, mas ele continua filho, continua discípulo, continua junto no Tadel, na rede, na celebração, mas agora ele já tem maturidade para ter a família dele, para ter a célula dele. Amém? Diga para o teu irmão, MDA2, irmão, já tem seu MDA2? Pergunta para ele. Vai ter gente que vai dizer, eu já tenho 5, eu já tenho 7, mas tem que ter pelo menos um MDA2. Amém? Passo 21. Já fez o TLC, que é o treinamento de líderes de célula. Nós estamos numa transição.
Na visão do MDA, para alguém se tornar um líder de célula, ele tem que ter feito todo o curso de fundamento que acaba no DLC. Mas até aqui, atenção, até aqui, nós estávamos liberando as sessões, mas a partir de agora, para se tornar um novo líder, nós vamos começar o DLC. Ele vai ter que ter passado pelo treinamento de líder de célula. Como assim, pastor? Nós vamos ter o curso de fundamento que vai estar sendo desenvolvido em várias gerações, acabando um e começando o outro. Mas a partir desse DLC de 6 em 6 meses, a gente vai ter, por exemplo, nós estamos no mês 8. Então daqui a 6 meses a gente vai ter um TLC intensivo no Tadel. A gente vai passar 4 Tadéis aqui, fazendo o intensivo do TLC. Para ele se tornar um novo líder, ele tem que ter feito ou TLC na escola ministerial ou intensivo. Se ele fez o intensivo, não quer dizer que ele não vai fazer, ele vai apenas já está apto a liderar, mas depois ele vai estar comprometido de fazer também como escola ministerial. Amém? Porque no DLC vocês vão ver que fala de todas as funções da célula, como ser um líder, como fazer, como compartilhar, como não é repregar e compartilhar. Nós vamos ver todos os detalhes da célula na prática. Então isso vai ajudar a muitos dos nossos discípulos não passar por erros que nós passamos na prática, porque estamos na transição. Então eles já vão pegar um caminho melhor do que nós. É o desejo de todo pai, que o filho tenha um caminho, uma trajetória melhor do que a nossa. Amém? Passo 22. Já passou pelo preparo prático da célula? A foto da Alfa. Não, faz parte também. Tem a foto de Edna ali, a barriguinha ali, aleluia. A foto aí da Alfa do comecinho, quando ainda era na casa do irmão Valmir, hoje já está na casa do irmão Edna e Vanessa, eles já estão liderando a célula. Mas foi porque a foto mais rápida que eu achei foi essa. Então, você como líder que está preparando o seu novo, o seu discípulo, você está treinando ele. Nós estamos no terceiro passo da escada do sucesso. Você está treinando ele. Se você está treinando ele, você tem que colocar ele para exercer os 10 ingredientes da célula. Ele já liderou uma célula, ele já fez louvor, afinado ou não, ele já tomou a frente, porque na semana que não vier o levita vai ficar sem louvor, ele tem que tomar a frente. Ele já deu um bom testemunho, ele já fez uma boa palavra de oferta, ele já deu um bom compartilhar, ele já fez uma oração de clamor cheia de fé, ele também já participa do rodízio de lanche, porque o líder de célula ele tem que estar preparado. Se chegar na hora, como já aconteceu comigo e já aconteceu com vocês, a pessoa que ia trazer não veio, a pessoa que ia trazer, ele vai ter que se dobrar e resolver a situação e preparar o lanche. Nem que seja um cafezinho, nem que seja um ambroazinho, mas ele prepara para poder, naquele momento, gerar comunhão. Amém? Não libere novos líderes sem ter passado pelo treinamento prático dentro da célula. Porque ele está treinando na célula e no discipulado você está fazendo as correções. Se você não permitiu que ele passou por isso, ele vai ter erros no futuro desnecessários que podiam ser corrigidos dentro de casa. É o filho que vai crescendo e o pai vai orientando, o pai está preparando ele para quando ele tiver a família dele, ele já saber o que fazer. Amém? 23. Ele já liderou o GE. Não libere um líder de célula sem antes ele ter passado pelo treinamento prático, sem antes ele ter liderado pelo menos um GE. Algumas pessoas não entendem por que algumas células multiplicam mais, porque uma célula sadia ela tem que ter pelo menos 2 ou 3 GEs em andamento sempre. O GE é cíclico, um acabando e outro começando. Não espere fazer GE para 10 pessoas, você reúne um GE com uma pessoa no intervalo do almoço em 20 minutos. Em uma noite livre, que você não tem nada organizado, você faz 2 ou 3 GEs, faz um de 20 minutos, sai, faz outro de 30 minutos. Eu estou evangelizando um rapaz lá na academia, e eu estou sempre falando de Jesus para ele. Peguei o WhatsApp dele, estou toda hora mandando uma mensagem, mando o link com os vídeos com pregações evangelísticas para ele. E ele tinha dado uma subida, quando foi hoje ele apareceu. Eu digo, rapaz, você aqui,
Quando canto é você, eu estou com saudade de você. Eu queria marcar, você sentiu dificuldade na igreja, mas eu queria ir lá em sua casa fazer uma oração. Você tinha me falado daquela dificuldade. Aí o senhor pode ir lá fazer, eu digo, a hora que você quiser. Então eu já estou preparando o ambiente para fazer o direto na casa dele. Você não pode liberar um novo líder sem ele ter esse DNA, sabe por quê? Porque você vai liberar 4 com ele, aí vai ficar lá toda semana ele mais 3, um mês, 2 meses. Se não for gerado o caráter dele de GR, a célula vai chegar uma hora que vai desanimar o pessoal. Nós sabemos que um novo integrante na célula traz alegria. É o filho que chegou que alegrou a casa, gera alegria no ambiente. Não libere novos líderes se ele ter o caráter de liderar GE, se ele saber fazer um GE, se ele ter saber evangelística, ele vai ter dificuldade de crescimento na futura célula. Amém? E o quarto e último, que é a entrevista que nós fazemos, né? Esse candidato a novo líder reúne com o líder, reúne com o supervisor dele, reúne que é o setor que já está em formação, já está pronto, reúne com o obreiro da rede e reúne comigo e a pastora, para que a gente possa fazer entrevista juntos, tirar as dúvidas, orar e ter uma liderança bem sucedida em nome de Jesus. Amém? Quantos vão multiplicar a sua célula ainda esse ano? Digam aleluia. Aleluia. Amém.